Você já assistiu a série Adolescência? Uma das séries mais faladas do momento? E por que será que essa série fez tanto sucesso? Bom, se você não assistiu, saiba que esse vídeo contém spoilers, então assista e volta nesse vídeo para você entender um pouquinho do que nós vamos falar aqui. E se você já assistiu, fica aqui comigo que nós vamos falar sobre um assunto super importante dessa série que poucas pessoas falaram, certo? E como psicóloga, eu trouxe uma análise importante para que a gente possa trazer para o dia a dia e aprender com essa série a não fazer. Quando a gente fala da série no contexto geral, a série aborda a questão dos relacionamentos familiares na era digital, que é um desafio muito grande hoje em dia, certo? Para quem é pai, para quem é mãe, sabe o quanto as redes sociais interferem nas relações familiares. Mas o que eu quero abordar aqui é a relação do pai e filho e trazer para vocês a questão dos padrões comportamentais herdados, que são coisas que eu já venho falando aqui em outros vídeos, mas eu quero trazer para vocês como essa série abordou isso de uma forma clara pra gente. Então eu quero falar primeiro da questão do Jamie, que é o personagem principal, o adolescente. A gente vê o quanto ele estava se sentindo inferior, ele se sentia feio, ele se sentia impopular. Então ele tentava participar de grupos, se sentia totalmente fora do contexto. E isso a gente vê quando ele fala com a psicóloga, se eu não me engano, no segundo episódio, ele fala com a psicóloga sobre isso e a todo momento ele busca afirmação, né? Se ele realmente, se ela gosta dele, se ele é legal, esse tipo de coisa. Por quê? Porque para ele isso é muito importante, a questão de ser validado, que ele se sinta querido, que ele se sinta amado. E da onde vem isso tudo, né? É uma coisa que a gente não percebe no dia a dia. Isso também apareceu na conversa com a psicóloga, quando ele fala da relação com o pai. O quanto ele sentia que ele não atendia as expectativas do pai, que ele não se sentia importante, que como se ele não soubesse fazer nada, ou que ele não fizesse nada bem. E aí, quando que isso aparece? Quando ele fala que ele tentava, que ele jogava futebol, mas que ele não era bom, que ele via a cara do pai, né, que o pai não estava se sentindo confortável, que o pai esperava mais dele. E, gente, quantas vezes nós, como pai, né, como mãe, muitas vezes a gente coloca muitas expectativas nos nossos filhos. E isso é muito comum, sem a gente perceber. A gente coloca em várias atividades, a gente quer fazer com que o dia seja produtivo para a criança, só que é uma satisfação nossa, muito mais importante para a gente do que para eles. E isso ele abordou ali na série, que ele gostava de desenhar, mas isso ficou de lado por quê? Porque ele foi fazer o que o pai gostaria que ele fizesse, que era um esporte, e ele não era bom naquilo. E a gente, às vezes, muitas vezes a gente não presta atenção no que é importante para a criança, no que a criança realmente gosta ou no que ela é boa, e não reforçamos isso no nosso convívio familiar. Então isso fica para vocês entenderem a questão da onde vem esse sentimento de inferioridade ali do Jamie na série. E a gente consegue reforçar isso ou validar isso que eu tô falando para vocês quando o pai do Jamie, ele fala, no último episódio, ele fala sobre a questão da relação dele com o pai dele. Ele diz que o pai dele era rígido e batia, né, bastante. E aí é onde eu quero falar de uma frase que ele colocou lá, que ele falava assim, que como ele apanhou muito, ele prometeu para si mesmo que ele não faria isso com os filhos. E ele realmente não fez. Ele não usou a violência como o pai usou, né? E quando eu falo de padrões comportamentais herdados, é isso que eu quero trazer para vocês. Nem sempre a gente vai fazer as coisas do mesmo jeito que a gente viveu. Não é esse o contexto. Mas o fato da relação dele lá atrás com o pai dele ter sido de uma forma rígida, de uma forma mais violenta, de uma forma que não existia essa conexão emocional, ele transferiu isso para o filho. Como? Com esse distanciamento emocional. E aonde a gente vê esse distanciamento emocional? Várias falas ali durante a série, a gente consegue perceber esse distanciamento emocional. Quando ele diz, por exemplo, que ele, por ele estar ali com o filho, vendo que o filho estava no quarto, para ele estava tudo ok. Por quê? Porque ele estava no controle, estava tudo bem o filho estar no quarto, mas não. Faltava o quê? A proximidade emocional. Não é só estar presente fisicamente. A questão dessa proximidade, de ouvir o Jamie.
Em que momento que aparece que ele não ouvia os sentimentos do Jamie? Quando o Jamie fala para a psicóloga, várias vezes ele fala alguma coisa do pai e ele fala, né, que ele sentia que o pai não estava contente ou que o pai estava decepcionado. Ele fazia uma pergunta para a psicóloga, né? Você não vai discordar de mim falando que eu não posso pensar isso do meu pai? E isso a gente faz também como adulto. Quantas vezes, quando a criança vai falar algo, algum sentimento, a gente invalida esse sentimento. A gente fala, não, não é nada. Ou a gente fala, não, que bobagem, vai pensar isso. Não, não é real. E aí, gente, entra essa questão desse distanciamento emocional. Ouça, né? A gente precisa falar mais das emoções, a gente precisa mostrar a importância dessas emoções para o desenvolvimento humano, não só da criança e do adolescente. A gente às vezes vai guardando as emoções, em algum momento ela aparece. E é isso que a gente está falando aqui desses padrões comportamentais aí herdados. Então, o pai do Jamie lá tinha essa questão desse convívio com o pai difícil. Ele não fez da mesma forma que o pai fez, mas sim, ele teve o distanciamento emocional, assim como ele teve na sua infância. Percebe como isso foi passando? E o que aconteceu? Por não falar de emoções, o Jamie, em algum momento, como ele viveu ali no quarto, ele criou relações virtuais. Então, ele tinha amigos virtuais, relacionamentos virtuais, e quando ele vai para a realidade e realmente se sente rejeitado, que foi o caso da menina, o que ele faz? A violência vem com tudo, sem ele ter controle, sem ele conseguir entender o que acontece. Então, assim, falar de emoções nos dias atuais é muito, muito importante. Então, valide isso com seus filhos. Desde pequeno, ensinem a nomear as suas emoções, a entender o que ele está sentindo, raiva, medo, alegria. Então, essas emoções são importantes para que ele possa se desenvolver emocionalmente e aí integrar o racional com o emocional. E como pai e como mãe, esteja próximo do seu filho, não somente fisicamente, emocionalmente. Saiba o que seu filho gosta, ouça seu filho e esteja mais presente como um todo. Então essa é a minha dica para você. Até mais, gente!